Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os participantes aí do Nano Scientific Symposium promovido pela PARC. Meu nome é Bernardo Neves e eu vou apresentar para vocês uma parte de um trabalho que, na verdade, está dividido em dois. Então, a primeira parte que eu vou apresentar agora, o título é Nanomanipulação eletromecânica e a descoberta de novos materiais 2D, microscopia de varredura por sonda. Essa é uma parte 1, uma antiga aluna minha e atual colaboradora constante, a professora Ana Paula Barbosa, vai apresentar a segunda parte, depois mostrando novos trabalhos. Mas a ideia aqui é a gente poder mostrar um pouco do que a gente faz lá no laboratório com a microscopia de varredura por sonda. Gostaria de agradecer aí, aos organizadores desse evento, de terem nos convidado para apresentar um pouco do que a gente faz lá no laboratório e ajudar a divulgar e a difundir a microscopia como uma técnica não só de visualização do nanomundo, mas principalmente de modificação. É isso que é a ideia que eu vou querer passar para vocês aqui agora, no restante aqui, desse seminário. Muito bem. Então, o meu seminário eu dividi ele aí nessas partes. Os slides estão todos em inglês, mas eu vou apresentar em português. Eu vou tentar falar de uma maneira mais pausada para aqueles que não são nativos em português poderem entender também. Mas pelo menos os slides em inglês permitem um entendimento daquilo que eu estou falando. Muito bem. Então, o meu seminário eu dividi numa parte de introdução. Vou falar rapidamente o que é microscopia de verdura, dando uma definição bem operacional, que imagino que todo mundo que esteja participando aqui já tem uma ideia muito boa disso. Mas eu vou gastar a maior parte do tempo falando de alguns resultados, alguns trabalhos que a gente fez no laboratório de nanoscopia lá do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais, onde a gente usou, então, a microscopia como uma ferramenta não só de observação do nanomundo, mas também de modificação desse nanomundo e caracterização disso. Bom, então, continuando aí, a parte de introdução, o que é a microscopia de varredura por sonda, ou SPM. Então, o nome aí, Scanning Probe Microscopy, eu gosto de dizer que ele é mais do que uma gigalupa para o nanomundo, é mais que simplesmente ser capaz de observar o que está ali. A gente já viu algumas definições aí, de que, bom, você tem uma sonda muito pequenininha que interage localmente com a superfície da amostra, revelando as suas propriedades, que podem ser morfológicas, mecânicas, elétricas, magnéticas. Mas mais do que isso, eu gosto de pensar que, além de revelar, eu consigo modificar essas mesmas propriedades e estudá-las. Então, é isso que a gente procura fazer no laboratório, é isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É uma coisa importante que a gente tem que definir aqui, é como localizada é essa interação entre a sonda e a amostra, que vai essencialmente definir qual que é a resolução dessa técnica de microscopia. Bom, a gente já ouviu falar, você consegue resolução atômica, é muito comum você ter a ideia de um átomo na ponta da sua sonda, lá interagindo com um átomo na superfície da amostra, embora isso aconteça em alguns casos, isso é muito mais uma exceção do que a regra. A regra, em termos pictóricos, seria alguma coisa como está representada nessa figura aqui, onde você tem aqui centenas ou milhares de átomos da sua sonda interagindo com centenas ou milhares de átomos da sua amostra. Então, você tem uma interação ainda bastante localizada, mas ela está espalhada numa escala nanométrica. Então, o que eu gosto de definir a microscopia de varredura por sonda é uma ferramenta que nos permite fazer caracterização e manipulação de materiais numa escala nanométrica, a maioria das vezes, e às vezes, em casos especiais, em escala atômica. A microscopia é isso que nós vamos utilizar aqui agora nos trabalhos. Bom, então, só para completar a introdução, de novo, imagino que todo mundo já ouviu falar em materiais bidimensionais, mas se alguém por acaso não ouviu falar, o que é um material bidimensional? Uma definição operacional bastante simples, aquele material bidimensional é aquele que você pode isolar ele numa única camada, como se fosse uma única folha de papel, onde as dimensões aqui laterais são muito maiores que qualquer dimensão aqui, normal ou num eixo vertical. Exemplos muito comuns são o grafeno, foi o primeiro que foi isolado, depois nitrito de boro, sulfeto de molibdênio. Hoje em dia tem uma floresta aí de materiais bidimensionais. Muito bem. Esses materiais bidimensionais eu posso também fazer deles outros materiais com outras dimensões. Se eu enrolar uma folha, eu crio um material que é unidimensional. Se eu empilhar várias folhas, eu crio um material tridimensional, ou seja, a partir de
um material bidimensional, eu posso fazer materiais com outras dimensões a partir deles. Dada essa introdução, vou começar a falar um pouquinho dos trabalhos, né, que a gente fez. Eu gostaria de começar, assim, os primeiros trabalhos que a gente fez já há bastante tempo lá no laboratório, fazendo uma modificação permanente, né, de alguns materiais que a gente tinha lá no laboratório. Eu vou falar aqui, então, de dois processos, né, um de oxidação de materiais e outro de redução de materiais, usando, né, a microscopia de varredura por sonda para induzir e controlar tanto o processo de oxidação como de redução, né, e como que a gente pode fazer coisas úteis com isso daí. Então, para ilustrar o processo de oxidação, né, eu vou mostrar um projeto que a gente fez de fabricação de nanosensores de gases, usando, né, essa nanolitografia por varredura por sonda. O que é isso? Então, inicialmente a gente começa aqui fabricando uma trilha metálica do metal que a gente vai usar como precursor do nosso sensor. A gente usou titânio molibdênio como nossa trilha metálica, faz um processo convencional de fotolitografia. Né? Numa segunda etapa, aí você vem aqui e aplica uma tensão entre a sonda e a amostra, né, por causa dessa raio muito pequenininho da sonda, o campo elétrico extremamente intenso, né? Você usa aqui a camada de contaminação como meio eletroquímico, e com isso você consegue promover a oxidação daquilo que está imediatamente debaixo da sonda. Esse é um processo já bem conhecido, chama oxidação anódica, né, local. E a gente então oxida parte desse metal aqui, criando o que vai ser de fato a região ativa do meu sensor. A gente cria um óxido semicondutor que é sensível, né? A condutividade dele varia, né, de acordo com as espécies que são absorvidas na sua superfície. Muito bem, a etapa então de fabricação é só essa, depois você pode usar o seu sensor. Você, por exemplo, pode ligar aqui, já que você já tem os contatos metálicos, ele já nasce com um contato metálico feito, simplesmente liga aqui uma fonte de tensão, né, aplica uma tensão, mede a corrente, então você vai medir aí a resistividade, porque a condutividade elétrica desses materiais depende das espécies que estão absorvidas na superfície. Você pode fazer medidas capacitivas. A gente fez medidas resistivas, que era o mais simples, simplesmente ligou aqui uma fonte de tensão, mediu a corrente, né, e o resultado que a gente tem, a gente construiu nano e microsensores para gás carbônico e hidrogênio a partir de óxido de titânio e óxido de molibdênio. Aqui está um exemplo, né, em laranja aqui. Isso aqui é um nanosensor, é um nanofio, né? A gente fez uma única linha de oxidação aqui. O material azul é titânio, aqui então é o óxido de titânio, então esse é um nanosensor de óxido de titânio. Aqui a caracterização dele para hidrogênio, aqui então em amarelo aqui, são os pulsos na escala aí de ppm de hidrogênio, e aqui a variação da condutividade, ou a corrente que passa aqui pelo dispositivo. Toda vez que você dá um pulso de hidrogênio, a condutividade aumenta. Então, mostrando que é um sensor bastante sensível e efetivo. Muito bom. A gente mostrou nesse mesmo trabalho, já que não está aqui, bastante antigo, né, que também é possível fazer dessa mesma maneira, se a gente dá um pulso grande, de uma maneira, uma oxidação bem rápida e explosiva, né, fazer microsensores. Né, então, a escala aqui, você vê que ele é bem maior. Né, ele funciona também, mas ele não é. Né, se a gente fizer uma comparação do microsensor com o nanosensor, a gente vê que o nanosensor é bem mais sensível, porque a razão área, né, volume dele é muito maior, então ele funciona bem melhor como esperado. Bom, no caminho contrário da oxidação, a gente tem a redução. Então eu vou agora partir, né, de sais metálicos para fazer, né, nanopartículas metálicas. Então é a produção de nanopartículas metálicas via SPM. Então existem muitas maneiras de você fazer nanopartículas metálicas, tem rotas químicas que vocês produzem, né, milhares de nanopartículas de uma vez, que são bastante eficientes, mas o que eu queria fazer aqui nesse projeto era, na verdade, controlar a quantidade de nanopartículas e colocar nanopartículas onde eu quisesse. Então, qual que é a ideia aqui? Bom, a gente fez aqui, tá um exemplo para prata, a gente fez para prata, ouro, ródio e níquel. Você dissolve um sal desse metal precursor, um filme polimérico, né? A gente usou PVP ou PVA, álcool polivinílico, ou então polivinilpirrolidona, como o nosso precursor para fazer esse filme polimérico, com esses sais, né, dissolvidos lá, e você vem. Né? Então, você faz o filme com esse material, você vem com a sonda, aplica a tensão adequada, e você promove a redução, né, desses íons metálicos que está lá, para um metal, né, no estado de oxidação zero. Né? Então, você vai ter aqui, no caso, aqui, a prata,
né? E você, então, produz aqui, então, um processo explosivo, onde te produziu aqui milhares de nanopartículas de prata, né? Que estão em verde aqui, essas nanopartículas. Depois a gente usou técnicas tipo XPS, caracterização ótica e difracção de X, para mostrar que isso, de fato, eram nanopartículas metálicas, não era alguma outra coisa que estava acontecendo. Mas o que era legal aqui nesse trabalho é que a gente conseguiu fazer, que era o objetivo inicial, é fazer, por exemplo, a decoração de nanotubos de carbono. Então, aqui tem um nanotubo de carbono, vou falar mais um pouquinho a respeito deles daqui a pouco, né? Mas tem esse nanotubo de carbono aqui, né? De que, né, inicialmente, está aí limpinho, a gente cobre esse nanotubo com o filme polimérico, com um precursor lá, nesse caso aqui foi de ouro, aliás, foi de prata mesmo, né? E, bom, se você cobre o nanotubo com filme, você deixa de ver ele na topografia, a gente não consegue observar ele mais, mas se a gente fizer uma imagem elétrica, como, né, a constante de elétron do nanotubo é muito diferente do restante aqui, ele aparece enterrado lá na imagem elétrica, eu consigo achar ele onde ele está enterrado. Eu venho aqui e faço essa região aqui, aplico aqui uma tensão para promover o processo, né, de redução, né, dos íons metálicos. E, de fato, se eu comparar aqui o antes e o depois, né, do mesmo nanotubo, depois eu posso lavar, a vantagem desse polímero é que ele é solúvel em água, então depois que eu faço o processo de decoração, eu simplesmente lavo com água e a gente vê então, um nanotubo que ele ficou decorado, né, com múltiplas nanopartículas. Como o nanotubo distribui a carga, se eu injeto a carga num ponto, essa carga ela é distribuída aqui e acaba que promove, né, a decoração dele com várias nanopartículas de prata. Bom, então isso aí foram os primeiros trabalhos que a gente fez, né, e agora, então, a gente pensou em fazer, né, aplicar em diversos outros materiais esse processo de nanomanipulação eletromecânica. Eu vou explicar aqui agora. Em diante, eu vou usar bastante, né, a ideia da microscopia de força elétrica ou eletrostática. Né? E o que é essa microscopia? Né, o que ela mede? Né? Para quem está mais acostumado aí com a microscopia de veedoura por sonda, já ouviu falar numa série de modos de microscopia, como a FM, potencial de superfície, o Kelvin Probe, a FM condutiva, microscopia de capacitância, microscopia UV, enfim, o EFM, ou microscopia de força elétrica ou eletrostática, é uma delas. E como que ela funciona? Bom, ela é uma técnica de duas passagens, então você tem uma primeira passagem, né, onde você vai medir aqui, né, a morfologia, então você vai medir as interações de curto alcance, estão aqui em azul, né, e uma segunda passagem, onde você suspende a sonda de uma certa altura, né, então você vai medir interações de longo alcance, nessa varredura vermelha aqui, né, e como que você vai fazer essa medida dessa interação elétrica? Bom, você aplica uma tensão entre a sonda e a amostra, você constrói um capacitor, onde uma placa é esse contato elétrico na amostra, e a outra placa é a sua ponta aqui da sua sonda. E você força essa placa aqui a oscilar uma frequência de ressonância, que é a frequência de ressonância da alavanca. Você constrói esse capacitor, né? Você aplica uma tensão, muito bem, já que você está forçando a movimentação dessa placa, surge uma força que é o gradiente dessa energia, né, capacitiva desse sistema, e o gradiente dessa força ela é proporcional à derivada segunda da capacitância em relação a essa, né, coordenada Z aqui, e ao quadrado da tensão aplicada entre a sonda e a amostra. Bom, se esse gradiente não é muito grande, ou se ele é menor que essa constante de mola aqui, né, o sinal que a gente mede, que vai ser uma variação na frequência de ressonância da alavanca, vai ser proporcional aqui, né, à carga elétrica livre que eventualmente tiver na amostra e a resposta capacitiva do sistema. Então, eu tenho uma equação simplificada para o modelo simples aqui, tá? E eu tenho uma resposta puramente eletrostática, aqui tem uma resposta puramente capacitiva, e aqui tem um outro termo, que é uma mistura da resposta eletrostática e capacitiva. Muito bem. Então, vamos ilustrar isso daí no exemplo, por exemplo, no nanotubo de carbono. Tem uma imagem de FM de 2 nanotubos de carbono, que por acaso estão aí cruzados aí nessa superfície, e a gente vê e faz uma injeção de carga, né, num determinado ponto aqui do nanotubo. Feita uma injeção de carga aqui, né, como o nanotubo, né, ele tem uma boa condutividade, acaba que a carga se espalha nele todo aí. Então, isso aqui é uma imagem, né, de microscopia de força elétrica, onde o que eu estou vendo aqui não é a topografia,
fazer uma imagem do gradiente do campo elétrico. Eu estou vendo aqui o campo elétrico e eu posso fazer um modelinho e, eventualmente, extrair a quantidade de carga que está aqui nessa superfície. Ver quantos elétrons eu transferi para esse nanotubo. Essa aqui é uma imagem, uma resposta puramente eletrostática, porque a tensão aplicada aqui é zero, então esses dois termos aqui da equação, eles somem. Mas se eu, por exemplo, aplicar uma tensão ou negativa ou positiva, na verdade eu estou brincando com esse segundo termo aqui, então eu tenho uma resposta que é uma mistura da resposta eletrostática e capacitiva. Mas olhando isso daí, esse nanotubo aqui ele tem carga, então eu vou ter sempre a resposta puramente eletrostática ou a mistura das duas. Mas e se eu não injetar carga nenhuma no nanotubo? Perguntou na época, bom, qual que é a resposta puramente capacitiva desse sistema? Tem que lembrar que nanotubo de carbono, esses de parede simples, que foi o que a gente estava estudando aí, eles podem ser metálicos ou semicondutores, ou seja, ou eles conduzem eletricidade tão bem quanto um fio de metal, ou eles têm um certo gap de energia, e são semicondutores. Tem aplicações possíveis para ambos, os metálicos podem ser usados como interconectores, fios mesmo em nanodispositivos, já os semicondutores, você pode fazer transistores à base deles. Então, é interessante você saber se o nanotubo é metálico ou semicondutor, porque disso vai depender da aplicação que você vai dar para ele. Muito bem, então se você cresce no nanotubo, normalmente você cresce igualmente em ambos, ou tem uma mistura de metálicos e semicondutores, isso depende de como a folha de nanotubo, a folha do grafeno é enrolada, então depende da realidade que você enrolou a folha, você vai ter nanotubos metálicos ou semicondutores. Muito bem, a gente viu que numa amostra qualquer, que então devia ter um conjunto de nanotubos metálicos e semicondutores, a gente fazia uma imagem de EFM, aplicando, deixando a sonda numa altura que a gente considerou ideal, em torno de 50 nanômetros acima da superfície da amostra. E se a gente faz a imagem de EFM, que tem duas imagens, eu vou chamar a atenção aqui para essa imagem de baixo, onde tem aqui os nanotubos de carbono, e aqui tem perfis do perfil aqui da imagem elétrica. Alguns nanotubos, como esse aqui que está em vermelho, tem um perfil que a gente chama um perfil em V. E outros nanotubos, como esse que está aqui, ele tem um perfil em W. Usando outras técnicas de caracterização, como Raman e a caracterização elétrica, a gente viu que, na verdade, o nanotubo metálico, como ele tem uma constante elétrica muito maior do que o nanotubo semicondutor, ele vai ter uma resposta muito maior exatamente em cima dele, que dá origem a esse perfil V. Enquanto o nanotubo semicondutor ele tem uma constante elétrica menor, ele vai ter uma resposta diferente e vai dar origem a esse perfil W. Então, isso, a vantagem disso é que simplesmente fazendo uma imagem de EFM de nanotubos não carregados, a gente diretamente consegue descobrir o caráter metálico ou semicondutor de qualquer nanotubo. Esse é um processo que você vai usar Raman, que é uma técnica bem estabelecida, você demora algumas horas para caracterizar um nanotubo. Você demora alguns minutos para caracterizar um monte de nanotubos, ou todos que estiverem aí na sua região da sua imagem. Muito bom. Eu dar então agora alguns exemplos a gente está de fato fazendo uma caracterização, uma modificação eletromecânica de material, e o primeiro trabalho que a gente fez, também já bastante antigo, foi a observação da transição semicondutor metal, induzida pela deformação em nanotubos de carbono. O que é isso? Havia um trabalho teórico do início dos anos 2000 que mostrava que você pega um nanotubo semicondutor, que ele tem aqui um certo gap de energia, e você começa a deformar ele, esse gap vai diminuindo, eventualmente ele atinge zero. Se você deforma suficientemente um nanotubo, ele deixa de ser semicondutor e fica um nanotubo metálico. Então, isso era uma previsão teórica já relativamente antiga, e a nossa ideia é, será que é possível observar isso experimentalmente? A gente resolveu fazer o seguinte experimento. Como os nanotubos semicondutores metálicos, o fato de um ter gap e o outro não ter, eles devem ter barreiras diferentes para o processo de injeção de carga. Que a gente, de fato, observou que isso era verdade. Eu vou injetar cargas e monitorar essa quantidade de cargas injetadas em nanotubos metálicos ou semicondutores em função da deformação. Então, eu aplico a força aqui com a minha sonda, deformo o nanotubo e, ao mesmo tempo, eu injeto carga nele, depois faço uma imagem de EFM para ver quanto de carga foi
injetado. Aqui está o resultado, né? Já adianto aqui que a transição ocorre, mas antes de chegar a essa conclusão, né? De que, então, esse é um gráfico da quantidade de carga injetada, né? Ou elétrons por comprimento aqui de nanotubo, em função da força aplicada também, em função do comprimento. Só para, né, normatizar aqui que os nanotubos eles têm comprimentos diferentes, então isso aí, né, influencia na quantidade de carga, na capacitância do sistema, na quantidade de carga que pode ser transferida. Muito bem. Mas a gente tem aqui dois nanotubos, em verde está um nanotubo metálico, e em vermelho um nanotubo semicondutor. Né? O nanotubo metálico, a quantidade de carga injetada nele não depende da força que você faz. Você pode deformar, a quantidade de carga, ele já é metálico, nada vai acontecer. Só se o semicondutor acontece o seguinte, inicialmente a quantidade de carga injetada é muito baixa, ou é nula aqui nesse caso, e a gente vai aumentando a força, então eu estou aumentando a força aqui, e aqui no eixo à direita eu estou monitorando o diâmetro desse nanotubo, então a força muito pequena, ele tem aqui quase 2 nanômetros, 1,7, 1,8 nanômetros de diâmetro, e à medida que eu vou aumentando a força, o diâmetro dele vai diminuindo. Eu estou deformando esse nanotubo e, né, eventualmente vai chegar num regime onde o comportamento elétrico, eu consigo injetar cargas nele de maneira tão fácil quanto o metálico. E esse valor aqui de diâmetro é exatamente o diâmetro que a teoria havia previsto que esse nanotubo se tornaria metálico. Né? Então, existe, né, uma concordância muito grande entre o que a teoria previu e o experimento mostrou. Então, isso para a gente considerou isso como sendo uma demonstração que essa transição de fato ocorre. Bom, quando a gente estava estudando esse processo de injeção de carga, uma dúvida que a gente teve é: bom, você tem um nanotubo carregado, ou você vai fazer dispositivos, isso virou uma realidade, você tem aí dispositivos à base do nanotubo de carbono, eles podem estar carregados ou não, ou estar lá próximos um do outro, né? É como e se acontece a transferência de carga de um nanotubo para outro. Você tem carga aqui, por exemplo, um nanotubo, tem um outro próximo, será que essa carga transfere? Como que ela transfere? Será que ela vai diretamente de um nanotubo para outro num processo de tunelamento, ou o substrato aqui influencia esse transporte de cargas aqui? Para responder isso, a gente fez um processo, né, que é meio um tour de force aqui de microscopia, porque é tudo feito com microscopia. Pega lá um nanotubo, faz lá, usando lá o V ou o W, descobre se o caráter dele é metálico ou semicondutor. Aí, então, a gente já sabe se é um nanotubo metálico ou semicondutor. Vem aqui com a ponta, né, faz uma força grande, a gente pica o nanotubo, a gente corta, a gente separa ele em dois, escolhe um pedaço aqui, a gente vem, injeta a carga nesse nanotubo, e aí, usando a imagem de EFM, a gente vê a quantidade de carga que foi injetada, se eventualmente alguma outra carga foi transferida para o outro nanotubo, né? A gente mede a quantidade de carga que foi monitorado, feito esse processo, a gente vem aqui, né, modifica a distância, então faz um processo de manipulação aqui, arrasta um dos nanotubos, né, e repete o procedimento para monitorar, então, esse processo de transferência de cargas numa nova distância. A gente fez isso com nanotubos metálicos e semicondutores. Então, esse aqui é um exemplo, né? Então, aqui, nessa imagem, aqui está um nanotubo, não sei se está fácil de ver aqui, mas ele foi cortado aqui nesse ponto, né? É fácil de ver aqui, por exemplo, na imagem elétrica, se a gente injeta uma quantidade pequena de carga, a carga fica só na parte de cima do nanotubo, mas se a gente injeta uma quantidade grande de carga, parte da carga é transferida para o nanotubo aqui embaixo. Então, esse aqui é um procedimento que teve a transferência de carga, né? Aqui não teve a transferência de carga para o nanotubo embaixo. E aqui ilustra a manipulação. Então, inicialmente, esses dois nanotubos que estavam separados aqui por 23 nanômetros, a gente vem aqui com a ponta, empurra esse nanotubo de baixo um pouquinho aqui para a direita, né, e a distância aumenta aqui para 32 nanômetros. Muito bem, então a gente fez, né, um estudo, não tem tempo aqui para, né, explicar os detalhes, a gente, né, supôs dois processos aqui de transferência de carga. Uma transferência direta, um tunelamento eletrônico, segue um mecanismo aí de emissão por campo, tunelamento Fowler-Nordheim, né, que é já bastante conhecido, né, ou a possibilidade de ter também, né, uma transferência mediada aqui pelo substrato, um mecanismo de hopping, onde a carga iria aqui pulando aqui, né, em sítios aqui no substrato, né, até atingir o outro nanotubo. Muito bem. Então, o que a gente observou, então tem um modelinho para essa equação, tem um processo aqui de tunelamento, tem um processo de hopping. O que a gente observou foi que, para nanotubos metálicos,
ele sempre obedece, né, em função da distância, independente da distância de separação dos nanotubos, a transferência de carga é sempre um processo direto de tunelamento. Né? Já para nanotubos semicondutores, você tem, para as distâncias forem grandes, o processo de tunelamento ainda é o mais importante. Mas se os nanotubos estão suficientemente próximos, esse mecanismo de hopping ele é também bastante importante. Então, existem esses dois mecanismos aí, né, que são importantes no processo de transferência de carga entre nanotubos. Bom, passar aí para os materiais 2D agora, né, de novo, grafeno, nitrito de boro, molibdênio, talco, que a professora Ana Paula vai mostrar um trabalho que a gente fez mostrando que talco é um material 2D também com propriedades bastante interessantes. Mas vou começar então por uma descoberta de um novo material, 2D, que é o álcool de diamante bidimensional. O que é isso? Então, de novo, nossos colaboradores lá na teoria, eles fizeram uma conta que é a seguinte: se você tem duas camadas de grafeno, né, aperta uma contra a outra, né, e na presença de isodroxila, você vai ter uma hibridização sp3 estável, ou seja, vai ter uma estrutura tipo diamante estável, né, só que tem com esse OH aqui uma estrutura de um álcool, então seria um sólido bidimensional de diamante na forma de um álcool. Então a gente chamou isso aqui de um diamondol, né? Então esse diamondol é um material que poderia existir, pelo menos teoricamente. E só que é a seguinte coisa, né? Como que a gente observaria experimentalmente se isso aí é possível? Bom, o grafeno é condutivo, né? É um material que conduz eletricidade muito bem. E o diamondol, como um diamante, ele é um isolante, né? Então ele não seria condutor de eletricidade. A gente resolveu fazer um experimento semelhante àquele lá da transição semicondutor metal no nanotubo, porque agora a gente viu, né, um processo de fechamento de gap, né? O semicondutor ele tinha um gap, né, e depois ele fechava o gap com a deformação na transição. Aqui a gente espera ver o oposto, né? O grafeno não tem nenhum gap, a gente espera ver uma abertura de gap, né, quando esse grafeno virar essa estrutura de diamante. A gente faz o mesmo experimento, aplica tensão, aplica força com a sonda de AFM, ao mesmo tempo a gente injeta cargas, monitora essa carga injetada, e aqui a gente tem água, que é a nossa fonte de hidroxila. Então a gente pode controlar a quantidade de água aí, controlando a umidade relativa do ar. E o que a gente observa, então, de novo, não dá para explicar aqui, mas o que eu observo é uma diminuição na injeção, na eficiência da injeção de carga, que é essa minha assinatura de que tem um gap sendo aberto aí nesse material, ou seja, está tendo a transição de um material condutor para um material isolante. Uma série de outros experimentos aqui nesse trabalho, mas o fato é que a gente comprovou, né, por essas medidas elétricas, né, da criação desse novo material aqui, né, e anos depois, né, na época a gente não conseguiu medir o Raman aqui desse material, mas anos depois, uns 3 anos aí, a gente fez as medidas Raman estruturais mostrando que essa estrutura de fato existe e acontece essa reibridização aí do grafeno sob pressão, ela acontece. Bom, pergunta natural, depois que você faz isso para o grafeno, isso acontece, né, para outros materiais também, tem muitos materiais que são parecidos, e talvez o mais parecido em termos morfológicos é o nitrito de boro. Então, se tiver aí 2 camadas de nitrito de boro, aplicar tensão na presença aí dos hidroxilas, bom, será que você vai ter esse processo, essa hibridização estável sp3, né, que criaria esse sólido bidimensional, esse nitrito de boro, né, esse álcool do nitrito de boro, então seria um nome aqui, bonitrol, né, o bonitrol, né, que seria esse novo material. Muito bem. Então, essa foi uma hipótese, né, a pessoa da teoria fez a conta muito mais rápido que a gente era capaz de fazer o experimento, e eles observaram o seguinte, né, é possível sim, né, você cria um material também, né, bidimensional aqui, uma estrutura tipo um diamante desse, né, nitrito de boro, né, com esse estabilizado aí por esses isodroxilas, esse é um material que seria estável à temperatura ambiente, né? Só que é a seguinte coisa, né, que ficou bem interessante, o nitrito de boro é um material isolante, e essa estrutura aqui, que a gente chamou de bonitrol, ele é condutora de eletricidade, o nível de Fermi está aqui, ó. Então a gente tem agora um material, né,
onde o material, né, original aqui, ele é isolante, e se a gente conseguir formar esse, ele é um material condutor. Como que a gente observa experimentalmente? Bom, de novo, o nosso velho experimento lá de apertar o material, né, com a ponta de FM ao mesmo tempo, né, que a gente vai aplicando e monitora, né, essa injeção de carga. Então aqui, né, com a vantagem que esse material Bonitrol, ele é um material que ele é permanente. Então, uma vez que a gente faz a deformação, ele fica pelo menos por dias e semanas. Então, aqui está um exemplo aqui de uma região, um floco aqui de nitride de boro, a gente fez e provocou a modificação aqui, apertou esse quadradinho aqui, ó. Essa região ficou modificada, a gente pode ver aqui pela medida de potencial de superfície, esse aqui é um outro material, né? E assim, o que é interessante, né, todo mundo sabe, por exemplo, né, que um material condutor, né, ele espalha muito bem a carga. Se o material isolante, você injeta a carga, ela fica parada ali, não vai para lugar nenhum. Então, a gente fez um experimento aqui, ó. Então, aqui está um outro floco de nitride de boro, né, onde a gente fez, né, a modificação nesse quadradinho aqui, nessa região. E onde estão essas bolas azuis aqui, a gente injetou carga. Então, aqui o material está isolante, é o nitride de boro, você injeta a carga, ela fica exatamente onde você injetou. Nesse aqui, você injetou nesse ponto aqui, mas como esse material ele é condutor, a carga se espalha uniformemente em todo o material, né? Então, aqui é a evidência, né, elétrica, né, desse material novo aqui, que é um material condutor de eletricidade. Bom, alguma propriedade estranha nesse processo, nesses estudos todos que a gente fez aí, né? Será que tem alguma propriedade assim estranha dos materiais 2D que a gente, né, não esperava? Bom, uma propriedade que a gente achou muito estranha na época que a gente observou, até a gente conseguir entender, a gente fez muitos experimentos para a gente ver que de fato acontecia isso, é a compressibilidade negativa dinâmica de lubrificante sólido. O que é isso? Então, primeiro, falar o que é lubrificante sólido, né? Então, grafeno, nitride de boro, sulfeto de molibdênio já são usados há muitos anos como lubrificante sólido. Qualquer chaveiro usa, né, pó de grafite para desemperrar lá uma fechadura que está travada. Isso é porque as camadas desses materiais elas deslizam muito bem uma com relação à outra, né, porque tem uma interação entre camadas aí bastante fraca. Muito bom. Mas o que é a compressibilidade negativa? Então vamos só relembrar aí qual que é a resposta de um material, né, sob uma força, né? Então, se você aplica um estresse ou uma força, o material, vamos supor que ele inicialmente esteja aqui sem nenhuma força aplicada, ele não está deformado. Se eu aplico então uma força ou um estresse compressivo, né, eu diminuo as dimensões dele aqui na direção vertical, mas aumento aqui, ele diminui nessa direção, mas ele alarga um pouquinho nessa, né? Se eu agora faço um estresse tensivo, eu puxo o material, eu estico ele, ele aumenta as dimensões nessa direção, mas diminui nessa. Existem alguns materiais que têm uma resposta meio estranha, por exemplo, se eu estico ele, ele estica em todas as direções. São materiais que têm uma razão de poação negativa. Isso não é compressibilidade negativa, isso aqui é só uma razão de poação negativa. O material com compressibilidade negativa seria aquele, né, onde você, por exemplo, tem aqui ele está no estado sem força, sem nada, você vem, aplica, né, um estresse compressivo, e em vez dele comprimir, ele expande. Né? Então você comprime ele e ele expande. Isso é compressibilidade negativa, né, pode parecer bastante contraintuitiva, mas ela já foi observada na natureza. Existem alguns materiais, muito poucos, que tem isso. Ela é bem pequena, é na razão de 0,01%, mas ela é, né, real. Então você comprime esses materiais, ele expande, né, muito pouco, mas expande. Muito bem. Bom, isso era o que já se sabia e a gente foi fazer então um experimento aqui agora numa bicamada de grafeno. Então, você tem duas camadas de grafeno, né? E agora eu estou fazendo a força nela o tempo inteiro. Então, por exemplo, vou fazer a imagem dessa aí no modo contato, onde eu estou o tempo inteiro fazendo uma força, né, apertando essa folha de grafeno. E a gente viu que, dependendo da força que a gente fazia, quanto maior a força apertando essa folha de grafeno, né, então 10 nanonewtons, 200 nanonewtons, 400 nanonewtons, mais alto a folha de grafeno aparecia. Se a gente olhar aqui o perfil das imagens, né, aqui ela passou aqui de 1,5 nanômetro para quase 5. Né? É uma variação aí de centenas de %, né,
essa complexidade negativa gigante, muito maior que tinha sido observada. A gente achou muito estranho isso. A gente viu, né, que isso acontece, na verdade, em todos os materiais. O grafeno é que ele tem esse efeito maior aqui, mas o nitrate de boro e o disulfeto de molibdênio tem essa complexidade negativa aqui. Outros materiais que são foliáveis em camadas, mas não são lubrificantes sólidos, como, por exemplo, mica e selenete de bismuto, não tem esse efeito. Não tem que ser um lubrificante sólido, né, para acontecer. Você tem que ter pelo menos 2 camadas, né, que é o resultado que esse gráfico aqui mostra. Então, se você tiver uma única camada, esse efeito não acontece. Né? Ela acontece, você tem muitas camadas, esse é um efeito que é mais pronunciado nas camadas de cima do material, mas o mais importante, que é o que esse gráfico aqui mostra, é um efeito dinâmico, né, que é um efeito em função da velocidade, você está com a ponta parada, simplesmente faz uma força sem ação de se movimentar, esse efeito não acontece. Você tem que ter algum processo de cisalhamento, né, para esse efeito acontecer. Muito bem. Então, qual que é a ideia disso aí? Qual que é a origem dessa possibilidade negativa? Na verdade, isso é um efeito dinâmico, né, dessa compressão e do cisalhamento, dessa força lateral, né, como essas folhas deslizam muito facilmente uma sobre a outra. Esse processo aqui de enrugamento, né, causado por essa, né, compressão e esse cisalhamento, e esse enrugamento leva, então, a uma expansão natural. A sonda, então, agora está subindo nesse morrinho aí, né? Quanto maior a força e esse cisalhamento aqui, maior essa expansão, esse processo que se chama de puckering, né? Isso acontece, né? Gera essa complexidade dinâmica negativa. Bom, e, né, de novo, materiais 2D, será que eles têm outras propriedades também interessantes, o que a gente observou, outros estudos que a gente fez? Né? Então, uma coisa que todo mundo já observou aí com o seu lençol, com sua toalha, com papel, é muito fácil você enrugar esses materiais. Né? Então, um lençol lá, que tem 2 imagens, né? Depois que você dorme, que você passou lá, ele está sempre enrugado. Isso acontece tanto nessa escala macroscópica, como na escala, né, nanométrica. Os materiais 2D, você esfolia, faz manipulação desses materiais, é bastante comum você encontrar, né, então, rugas, né, essas regiões aqui, ó, são mais altas, elas podem eventualmente dobrar sobre a própria superfície do material, mas essas rugas são bastante comuns. Em alguns casos especiais, que nem a nitrate de boro, a gente mostrou isso em um outro trabalho, elas podem ser bem estrelográficas, elas têm orientações bem definidas, então você pode fazer essas rugas quase como se fosse um origami, né, mas isso não vem ao caso aqui agora, o fato é que elas existem. Né? E, né, a pergunta que a gente queria responder nesse trabalho é como que essas rugas deformam com deformação, né, com a compressão. Então, a ideia é, eu tenho aqui uma ruga, né, e eu vou aplicar, né, a deformação nela. De 2 maneiras, ou a ponta pode acertar exatamente em cima aqui, né, da ruga, como é esse caso aqui, então ela pode ser meio lateral aqui assim, né, e provocar uma deformação desse tipo. Bom, a gente estudou centenas de rugas aplicando força e medindo a deformação, tanto nesse caso quanto nesse caso. Né? O professor Chachan, que é o nosso colaborador teórico, é bastante usual, desenvolveu um modelo bastante legal aqui para esse processo de deformação. Aqui estão as equações que podem ver que ajusta perfeitamente todos os dados experimentais, né? Tanto para esse modelo de deformação vertical, essa deformação combinada vertical e lateral aqui, né? Ou seja, né, é um mecanismo universal de compressão dessas rugas aí, né? Assim como a gente tinha observado já para nanotubos de carbono, a professora Ana Paula vai mostrar para vocês aí no seminário dela daqui a pouco. Né? Mas o mais importante disso daqui é que esse comportamento universal aqui, ou esse modelo, nos permite extrair a rigidez aqui de cada uma dessas rugas. E a gente foi estudar, por exemplo, rugas como essa daqui, em que a altura delas varia ao longo do comprimento da ruga. E a gente consegue estudar fazendo processo de deformação aqui, aqui e aqui, qual que é a rigidez em função, né, da altura da ruga. Né? Então, aqui está um exemplo para essa ruga aqui mesmo, que mostra que a rigidez dela aumenta à medida que a altura dela aumenta. Isso foi observado para todos os materiais, para rugas de nitrate de boro, de grafeno, de talco. Né? Então, as rugas,
né, elas ficam mais rígidas à medida que elas ficam altas. Esse é um resultado que não é muito intuitivo. Se a gente pensar uma folha de papel, quanto mais alta ela é, mais fácil ela é de dobrar. Se ela é baixinha, ela não dobra, mas se ela é alta, ela dobra fácil, ela é menos rígida. Né? Se você pegar, né, e enrugar essa folha toda, ela fica rígida, né? Ou seja, né, flutuações flexurais aqui em escala subnanométrica, elas explicam por que essa ruga ela fica rígida, mesmo ela ficando alta. Esse foi um trabalho bastante interessante que a gente fez, tem uns 2 anos aí, que ajudou a gente a entender esse comportamento aí diferente, das rugas na escala nanométrica. Muito bem, isso tudo é uma parte de ciência básica, que é o que a gente faz aqui, né? Mas eu gostaria de finalizar com alguma coisa assim mais aplicada, né? Então, tem algum resultado que hoje poderia ser aplicado já tecnologicamente relevante, então, algum resultado que a gente fez recentemente, né? E, né, a gente fez um trabalho, né, relativamente recente, com sulfeto de molibdênio, né, que é um material muito usado para, né, fazer dispositivos óticos. Na verdade, potencialmente ele pode vir a ser utilizado, porque ele tem uma, né, uma resposta, uma eficiência ótica bastante grande, principalmente se ele está em forma de monocamada. Então, tem um conjunto grande de resultados. Eu vou ilustrar aqui, é essencialmente o mesmo floco de sulfeto de molibdênio, né, tem imagens de ótica, de AFM, a parte de fotoluminescência e o Raman. Então, esse floco está dobrado sobre si mesmo. Existem regiões aqui de monocamada, né, regiões de várias camadas, e esse material de sulfeto de molibdênio, já é sabido na literatura, que, né, a monocamada tem um gap direto, então ela vai ter a maior eficiência na fotoluminescência, as outras 2, 3, né, elas vão perdendo eficiência na fotoluminescência, por isso que ele fica mais claro aqui a monocamada. O Raman mostra que isso de fato é uma monocamada. Muito bem. Então, a gente tem esse sistema aqui, né, tá dessa maneira, esse é o comportamento usual, né, do sulfeto de molibdênio. O que a gente fez nesse estudo, a gente aproveitou o nosso trabalho, lá o primeiro trabalho que eu apresentei, onde a gente mostra que é possível oxidar o material, né, com a ponta. Então, a gente vem aqui agora e promove a oxidação de sulfeto de molibdênio com a ponta. Né? E aqui está a região oxidada, ela está mais alta, está mais clara, porque ela está mais alta. O óxido ele ocupa um volume maior que o material, incorporando oxigênio na estrutura. Muito bem, se a gente mede a fotoluminescência dessa estrutura, a gente vê essa região aqui, ó, extremamente brilhante, muito mais intensa, né, do que essa daqui. E o Raman, a assinatura que ele dá é que tem uma região de monocamada aqui embaixo. Uma outra vantagem desse trabalho aqui, né, que permitiu a gente entender melhor o que estava acontecendo, né, é que, na verdade, esse óxido aqui ele é solúvel em água. Então, simplesmente a gente mergulhar essa solução aqui em água, vai embora o óxido e fica só lá. A gente viu que, de fato, tinha ficado aqui, ó, uma região aqui de monocamada de grafeno. Até se a gente fizer uma medida agora sem o óxido em cima, né, a eficiência quântica aqui da fotoluminescência dessa camada e aqui da monocamada normal é essencialmente a mesma, né? Então o Raman mostra aqui a existência dessa monocamada. E o legal aqui, então, desse trabalho é que mostra, né, que se você tem essa monocamada de sulfeto de molibdênio, mas enterrada em óxido de molibdênio, a eficiência quântica dela é muito maior. Aqui, né, 2 ordens de grandeza mais eficiente. Se você... A gente não está modificando a monocamada, não. Tanto é que se a gente remove o óxido que está em cima, você essencialmente recupera lá, né, o original. Então, a gente não modifica, mas ela fica muito mais eficiente, né, a eficiência quântica nesse processo. Bom, gente, então isso era o que eu queria mostrar, ilustrar um pouco do que é possível fazer com a microscopia de varredura por sonda. Então, eu te mostrei alguns processos de caracterização eletromecânica de materiais, né, usando a microscopia. E a mensagem que eu gostaria de ficar aqui para vocês é assim, né, que vocês pensassem sobre a verdura por sonda não somente como essa gigalupa para o nanomundo. A ideia não é só observar o que está acontecendo, né? A ideia é modificar também. Então, não apenas observe o nanomundo, modifiquem e estudem ele modificado. Bom, preciso agradecer a todos os meus alunos, e vários deles atualmente são meus colaboradores, no meu caso a professora Ana Paula Barbosa, que foram
foram quem de fato fizeram todos os experimentos que eu mostrei aqui, né? Os colaboradores teóricos que fazem as pontas, o pessoal de outros laboratórios, né? As fundações aí brasileiras que nos dão dinheiro para fazer a pesquisa. Mas gostaria de voltar aqui e deixar para vocês aqui a mensagem, né? Não apenas observar o nanomundo, modifique ele e observe sua modificação, que é muito mais legal. Muito obrigado e agradeço a atenção de vocês.